Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar com vocês uma aulinha especial aqui sobre equações algébricas, assunto que normalmente dá dor de cabeça para as pessoas. Então eu dividi isso aqui em duas etapas. Na primeira etapa aí, a gente vai trabalhar os teoremas principais e depois, numa segunda etapa, vamos trabalhar com vocês as relações de Girard, teorema de Bolzano, possíveis raízes racionais, que são teoremas importantes, mas não tão centrais quanto esses que a gente vai ver nessa aulinha aqui de hoje. Legal? Então, me acompanhando aí nesse trabalho de equações algébricas. E só um pouquinho, qual a diferença entre equações simples, comuns, e as equações ditas algébricas? As equações algébricas, pessoal, são as equações de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto grau e assim por diante. Tem uma única incógnita e expoentes de x, variando lá, de preferência, né, organizados do maior para o menor. Significa que isso aqui, então, é uma continuação direta do estudo de polinômios, tanto que as equações algébricas também são chamadas de equações polinomiais. E a gente vai trabalhar com uma série de teoremas, começando aqui por um carinha chamado Teorema Fundamental da Álgebra, né? Que é uma historinha que foi estudada por vários matemáticos, mas culminou aí com um cara chamado Carl Friedrich Gauss, lá no começo do século XIX. Né? Conta-se aí que a tese de doutorado do Gauss foi esse teorema fundamental da álgebra, onde ele estabelece aí as normas diretrizes de todo esse conhecimento sobre equações algébricas e também uma série de coisas de números complexos. Só para lembrar que o Gauss é considerado um dos três maiores matemáticos da história. Bom, só que se isso aqui foi uma tese de doutorado, deve ser um negócio muito complicado. A demonstração e todo o trabalho que ele faz é realmente muito complexo. Uma matemática bastante aprofundada e de nível superior. Mas a ideia é simples, e por isso nós vamos colocar exatamente isso. Qual é a ideia do Gauss? Essa aqui, ó. Todo polinômio de grau n possui exatamente n raízes complexas, sejam elas reais ou não reais. Então, desse pequeno enunciado, vamos tirar uma série de informações. Estou falando de polinômio, estou dizendo um grau qualquer. Mas aí eu digo também que este grau vai designar o número de raízes. Se ele tem grau n, ele possui n raízes. E aí a gente está dizendo raízes complexas. Então eu estou utilizando aqui uma palavra que normalmente não aparece. Quando eu falo raiz complexa, eu estou falando do maior conjunto que existe, que é o conjunto dos números complexos, do conjunto numérico. E nesse conjunto eu possuo tanto os números reais quanto não reais. Por isso que eu digo raízes complexas. Entenda que aqui então vão entrar aquelas raízes que têm o i e aquelas que também não têm o i na historinha. Quando a gente fala de equação algébrica, a gente está pegando aquela estrutura que a gente já tinha estudado antes de polinômio e está igualando isso a zero, ou até um outro número real qualquer, não importa. O que acontece é que você, ao igualar a equação algébrica a zero, você não entra mais na especulação sobre o gráfico ou sobre uma série de características e detalhes típicas dos polinômios. Nesse caso, a gente está se concentrando aqui no cálculo das raízes, das soluções. Aquilo que, no caso, vai, ao substituir aqui no x, tornar o resultado igual a zero. Repara também que a gente deixou isso aqui na sua forma geral canônica, ó. X elevado a n, depois n menos 1, n menos 2, ou seja, de acordo com as potências decrescentes de x. Por outro lado, esses carinhas que acompanham o x aqui, que tem o azinho no começo, eles são os coeficientes reais, são números reais que acompanham a nossa incógnita. E esse carinha que está aqui embaixo, n, n menos 1 e assim por diante, eles representam a posição que esse coeficiente ocupa. Nós conhecemos isso como índices. E esse AN, que no meu exemplinho aqui acompanha o x de maior expoente, ele é chamado de coeficiente dominante. Quer dizer, o coeficiente que acompanha o x que comanda esse polinômio ou equação. Já lá no fundo eu tenho x elevado a zero, que é 1, acompanhado desse a zero. E esse a zero, ele representa o termo independente de x, porque o x elevado a zero vai dar 1. Legal? Então lembramos algumas coisinhas de polinômios aqui para poder trabalhar com vocês. Vamos continuar a nossa historinha então. É legal, então, a gente trabalhar um exemplo com vocês. Vamos fazer cada um dos teoremas e cada um deles resolver um exercício. Esse aqui dá um sisal.
E eu o escolhi porque, um, que ele fica adequado aí ao que a gente quer mostrar a respeito do teorema fundamental da álgebra, e outro, porque ele também traz um pouquinho da história aí das equações algébricas. Funções polinomiais, uma visão analítica. Uma das principais razões pelas quais estamos interessados em estudar o gráfico de uma função real é determinar o número e a localização, pelo menos aproximada, de seus zeros. Recorde que zero de uma função f é uma raiz da equação f de x igual a zero. O problema de calcular as raízes de uma equação sempre foi objeto de estudo da matemática ao longo dos séculos. Já era conhecida na antiga Babilônia a fórmula para o cálculo das raízes exatas de uma equação geral do segundo grau. No século XVI, os matemáticos italianos descobriram fórmulas para o cálculo de soluções exatas de equações polinomiais do terceiro e do quarto grau. Essas fórmulas são muito complicadas e por isso são raramente utilizadas nos dias de hoje. Pergunta do tipo: qual é o maior número de zeros que uma função polinomial pode ter? Qual é o menor número de zeros que uma função polinomial pode ter? Como podemos encontrar todos os zeros de um polinômio, isto é, como podemos encontrar todas as raízes de uma equação polinomial, ocuparam as mentes dos matemáticos até o início do século XIX, quando esse problema foi completamente resolvido. Aí tem aqui as referências bibliográficas. Levando em conta que x igual a 1 é um dos zeros da função f de x igual a x ao cubo menos 6x² mais 11x menos 6, qual o valor da soma dos outros zeros? Pessoal, acrescentando um pouquinho mais essas informações aqui do enunciado, é o seguinte, ó. No começo do século XIX, dois matemáticos, que inclusive morreram muito jovens, Abel e Galois, eles conseguiram provar matematicamente, quer dizer, provas irrefutáveis e definitivas, que não existem fórmulas resolutivas para equações de quinto grau, a partir de quinto grau em diante. Porque as fórmulas para a resolução de terceiro e quarto grau, elas existem, mas são muito complicadas mesmo. Até para procurar na internet você vai ter dor de cabeça para achar, porque é difícil. E a gente basicamente não utiliza. Mas os caras ficaram procurando, pera, será que existem fórmulas para quinto, sexto, sétimo grau? Bom, o Abel e o Galois provaram que não existem fórmulas para resolver equações desses graus, acima dos 5 para cima. Fechou? Essa é a ideia. Resolver equações algébricas, ou seja, quando igualamos os polinômios a zero, indica como que nós vamos encontrar a ou as raízes dessas equações, sejam elas reais ou não reais, beleza? E o que a gente vai estudar agora tem uma série de técnicas que vão permitir a gente encontrar soluções dessas equações aqui por intermédio de caminhos menos complexos do que utilizando fórmulas resolutivas, até porque, como a gente já viu até pelo enunciado aqui, do grau 5 para frente já era. Legal? Então é o seguinte, ó, eu dei aqui uma raiz, que é 1, e quero saber qual a soma das outras duas raízes. Então, pelo teorema fundamental da álgebra, olha aqui, ó. Se isso aqui é do terceiro grau, significa que tem exatamente 3 raízes, sejam elas raízes reais ou não reais. Sabendo uma, como é que eu faço para achar as outras duas? Olha que boa notícia. Briot-Ruffini. Nós vamos colocar a raiz que foi dada aqui em cima. E aqui à direita os coeficientes do polinômio, do f de x. Então, se você pegar ali no enunciado, você vai ver que os coeficientes são 1 do x ao cubo, menos 6 do x ao quadrado, 11 do x e menos 6 de novo do termo independente. Como é que funciona o Briot-Ruffini? Bom, raiz do divisor, ou a raiz que torna isso aqui igual a zero. E aqui à direita os coeficientes de x. Sempre vamos repetir embaixo do primeiro coeficiente o mesmo valor, 1. Aí a gente multiplica o 1 raiz por esse 1 que você baixou. E soma com o termo subsequente lá dos coeficientes de f de x. Então 1 vezes 1 com menos 6, menos 5. E continua na mesma parada agora. Ó. 1 vezes menos 5 com 11, 6. 1 vezes 6, 6 com menos 6, 0. Importante esse zero aqui no final. Por quê? Porque se o 1 que foi dado lá no começo é raiz do polinômio da equação algébrica, significa que ele é o cara que, ao ser substituído no polinômio, torna o resultado igual a zero. Esse é o efeito da raiz. Então, o resto da divisão tem que ser zero. Sobraram 1, menos 5 e 6, que são os coeficientes de Q de x.
E como era do terceiro grau o polinômio a ser dividido, agora que a gente aplicou o Breuer-Ruffini uma vez, caímos para grau 2. Então, o nosso quociente vai ser x² menos 5x mais 6 igual a zero. Isso significa que esse quociente aqui multiplicado por um fator do primeiro grau, que seria x menos 1, já que a raiz aqui é 1, né? Eles produziriam o polinômio x² menos 6x² mais 11x menos 6. Então, esse cara aqui, igualado a zero, tem que dar as outras duas raízes. O x menos 1 deu a raiz 1. E esse x² menos 5x menos 6 vai dar as outras duas raízes. Então, eu tenho que achar as raízes como igualando a zero. Igualando o q de x a zero, eu vou ter uma equação do segundo grau. Se eu aplicar Bhaskara ali, ó, b² vai dar menos 5² 25, menos 4ac 24, delta vai ser 1. E jogando isso em Bhaskara, menos b vai dar menos menos 5, 5, mais ou menos raiz de delta, raiz de 1, que é 1, sobre 2a, que é 2. Então, duas raízes. 5 menos 1, 4 por 2, 2. 5 mais 1, 6 por 2, 3. E, consequentemente, a soma delas vai ser 5, na letra D. Legal, pessoal? Bem tranquilo. E a gente, ó, Breuer-Ruffini agora virou uma das chaves do nosso sucesso. Beleza? Pronto, vamos lá para o próximo teorema. Bem, vamos falar agora da multiplicidade de uma raiz. Teorema muito fácil também, pessoal. Me acompanha aí, ó. Multiplicidade tem a ver com quantas vezes uma raiz aparece. Então, olha a ideia do teorema aqui, veja como ele é simples. Se xi é raiz de multiplicidade n de p de x, então p de x possui n raízes iguais a xi. Isso significa que um determinado número real ou não real, ele pode ser raiz de uma determinada equação ou polinômio mais de uma vez. A multiplicidade vai indicar quantas vezes essa tal raiz aparece, né, como raiz daquele polinômio. Um bom exemplo vem aqui, ó. Vamos pegar a equação x² menos 10x mais 25 igual a zero. Se você for pegar o que você aprendeu lá no ensino fundamental, a respeito de uma equação de segundo grau, você lembrava que se o delta dela é positivo, ela tem duas raízes reais distintas. Se o delta vale zero, ela tem duas raízes reais iguais. E se o delta é negativo, ela não tem raízes reais. Legal. Mas lembra, pelo teorema fundamental da álgebra, se é do segundo grau, vai ter sempre duas raízes. Por isso, quando eu digo que delta negativo, eu não tenho raízes reais, eu estou dizendo que eu não tenho raízes que são números reais. Mas ainda assim eu vou ter duas, que inclusive vão ser números não reais. Mas nesse caso aqui, se eu fosse calcular o delta, b ao quadrado vai dar 100, menos 4ac também vai dar 100, o delta é zero. E aí você aprendeu, olha, ela tem duas raízes reais iguais. E de repente você falava assim, por que não fala uma raiz só? Porque uma raiz só, pessoal, não forma x² menos 10x mais 5. Uma raiz só formaria só x menos 5 igual a zero. Para formar o x² menos 10x mais 5 igual a zero, eu preciso de duas raízes. Elas são iguais? São, mas eu não preciso uma vez só. Eu obrigatoriamente preciso dela duas vezes. Então a gente diz que essa raiz 5 é uma raiz de multiplicidade 2, ou uma raiz dupla. Beleza? Olha como as coisas vão se encaixando. Olha, x², blá, blá. Por que eu não digo que tem uma única raiz? Porque não é verdade. É o mesmo cara, é o mesmo número, mas eu preciso dele duas vezes. Legal? Essa é a ideia. Fechou? É que nem para formar 10 reais usando notas de 5. Não basta ter uma nota só. Eu preciso ter duas notas de 5 para juntas elas formarem esses 10 reais. Então eu digo, olha, eu preciso de duas de 5. Como aqui eu preciso de duas raízes iguais a 5 para formar o x² menos 10x mais 5. E logo a gente vai ver um teorema que mostra muito bem como que esses dois caras aí, esses dois 5 vão ser utilizados. Mas bora lá. Que tal um testezinho de universidade aí para a gente aplicar essa ideia e ver que não é o fim do mundo trabalharmos com as equações algébricas. Questãozinha da Mackenzie. Na equação x² menos x² mais x menos 1 elevado a 20 igual a zero, a multiplicidade da raiz x igual a 1 é quanto? Bom, você vai falar assim, bom, mas se 1 é raiz aqui, então a multiplicidade vai ser 20. Ele vai aparecer aqui 20 vezes porque eu estou elevando a 20.
Porque seria esse cara aqui multiplicado por ele mesmo 20 vezes. Então, uma raiz para cada um. Mas, pera aí. Eu estou dizendo que o 1 é raiz. Será que ele não é raiz mais uma vez? Aqui dentro? Será que eu não precisei de mais um 1 para formar esse cara aqui dentro? Porque veja, olha, o 1 serve. Ó, 1 ao cubo, 1. 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, 0. E aqui 1 menos 1, 0. 1 é raiz. Mas será que a multiplicidade do 1 aqui dentro é 1? Por quê? Se o 1 for raiz duas vezes aqui dentro, pessoal, então eu teria 2, e daí aqui está elevado a 20, 40 raízes iguais a 1. Se eu tiver 1 formando isso aqui 3 vezes, seria 3 vezes 20, 60 raízes iguais a 1. 1 teria multiplicidade de 60. Então eu preciso descobrir, antes de mais nada, se o 1 é a única raiz dessa historinha. Como? Aí vem a parte fácil. Brioufini. O 1 como raiz e os coeficientes 1, menos 1, 1 e menos 1 de novo, do polinômio da equação que a gente está querendo encontrar as demais raízes. Repete esse 1zinho, 1 vezes 1, 1, com aquele menos 1 da frente, 0. 1 vezes 0, 0, com aquele 1 ali, 1. 1 vezes 1, 1, com aquele menos 1, 0. Lembra que aqui no final tem que dar 0, afinal de contas eu disse que aquele carinha era raiz. Isso é um teste, pessoal, uma espécie de prova real. Se esse cara aqui não for 0 e você está usando uma raiz, significa que você trabalhou o Brioufini de forma incorreta. Faça de novo. Bom, esses carinhas aqui embaixo são os coeficientes de Q de x, que aliás será do segundo grau. Ele vai ser do tipo x² mais 0x mais 1. Como a gente precisa achar as outras raízes para poder determinar a multiplicidade desse 1, vamos igualar esse Q de x a 0. Q de x igual a 0, então x² mais 0x mais 1, fica só x² mais 1 igual a 0. Nesse caso não convém Bhaskara não, ó, isola o x². x² igual a menos 1, passa esse quadradinho para o lado de lá como mais ou menos raiz de menos 1, e vamos lembrar que menos 1 é quanto? É i ao quadrado, e a raiz de i ao quadrado é i. Então eu vou ter uma raiz igual a i e outra igual a menos i. Então vamos ver? Eu tenho o 1, o i e o menos i lá dentro dos parênteses, que era uma equação do terceiro grau, polinômio do terceiro grau. Como eu estou elevado a 20, então eu vou ter 20 raízes iguais a 1, 20 iguais a i e 20 iguais a menos i. Opa, então a multiplicidade da raiz 1 é quanto? É 20. Aliás, ó, já vamos dar um reparo aqui, ó. O i e o menos i são o que um do outro mesmo? São conjugados. E por que será que eu falei isso? Porque o nosso próximo teorema das raízes complexas. Uau! Deve ser muito complexo isso. Pior que não, pessoal. Na verdade é muito fácil. Olha que daí. Se z igual a a mais bi é raiz de p de x, então o seu conjugado a menos bi também é raiz. Opa! O que isso aqui está dizendo? Que toda vez que um número não real, de um número não real, que tem o izinho lá, for raiz de uma equação algébrica, toda vez, o seu conjugado também é raiz. Significa que as raízes não reais, que têm a unidade imaginária, elas sempre vêm em dupla, sempre vêm em parzinho, em casal. Sempre vem a raiz com o seu conjugado. Legal? Quer ver? Vou dar um exemplinho. Ó. x² mais 4 igual a 0. Resolver essa equaçãozinha do segundo grau aqui, ó. Vamos passar o 4 para lá, x² igual a menos 4. Só que vai ficar x igual a mais ou menos a raiz de menos 4. E você sabe que raiz quadrada de número negativo não existe dentro do conjunto dos números reais. Então nós vamos transformar esse menos 4 em 4i ao quadrado. Lembra por quê? Por quê, pessoal? Porque i ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes 4 daria menos 4. Então eu vou ter raiz de 4, que é 2, e raiz de i ao quadrado, que é i. X igual a mais ou menos 2i. E o i, 2i e o menos 2i são o quê? São conjugados um do outro. Olha que legal, Gião. Vem cá, Gião, e como é que eu sei que eu não vou parar a resolução aqui, ó? Quando eu estiver resolvendo a equaçãozinha do segundo grau, por que eu não vou parar aqui e escrever assim, não existem raízes reais? É o seguinte, quando eu estiver trabalhando no enunciado com a proposta de polinômios e equações algébricas, isso já está indicando que eu quero um nível superior de trabalho. Agora, quando eu não indico para você que tipo de conjunto, que tipo de agrupamento eu estou trabalhando, daí eu presumo sempre que o conjunto dos números reais é o maior. Tá? Na prova de vestibular vai funcionar assim. Números reais é o topo. Agora, se no enunciado eu estou falando
mexendo com complexos, falando de equações algébricas, polinômios de alguma forma, mesmo que sutil, aí eu já estou te induzindo a trabalhar com raízes ou com números não reais também, beleza? Então, lembra, 2i e menos 2i são conjugados. Como é que eu acho o conjugado de complexo mesmo? Troca o sinal da parte imaginária, que é aquela que acompanha o izinho. Se um é positivo, o outro tem parte imaginária negativa e vice-versa. Beleza? Olha lá, vamos resolver um exemplinho aqui que é bem fácil. Então, o Nesp, olha só, o Nesp, hein, que é uma das instituições mais poderosas do Brasil, aí, né, uma das universidades mais famosas e importantes da América Latina. A equação polinomial x ao cubo menos 3x² mais 4x menos 2 igual a zero admite 1 como raiz. Suas duas outras raízes são, olha lá, pô, ela é do terceiro grau. Então, ela tem exatamente 3 raízes. Aí eu tenho que fazer uma pausa para um comentário legal. Pessoal, como as raízes complexas sempre aparecem aos pares, significa que toda equação ou polinômio que tiver grau ímpar, como essa que é do terceiro grau, tem que ter pelo menos uma raiz real. Pensa comigo. Se as complexas aparecem sempre de duas em duas aos pares, não tem como essa equação aqui possuir 3 raízes complexas. Se uma for, a outra é o seu conjugado. Mas se eu pegar uma outra complexa, precisaria do conjugado dela, seriam 4. Então, obrigatoriamente, polinômios ou equações algébricas de grau ímpar têm, no mínimo, uma raiz real. Ele deu essa raiz real que é 1. Vamos achar as outras duas? Como? Só alegria. Breuer Filho de novo. O 1 é raiz, aí os coeficientes 1, menos 3, 4, menos 2, sempre na ordem das potências decrescentes de x, que é como está aqui. Se algum termo não aparece, é porque o coeficiente vale 0. Aí, vamos repetir o 1 e a velha historinha. 1 vezes 1, 1 com menos 3, menos 2. 1 vezes menos 2 com 4, 2. 1 vezes 2, 2. Com menos 2, 0. Tinha que dar 0, lembra? Esses três caras são os coeficientes de Q de x, que será x² menos 2x mais 2. Como eu quero saber as outras duas raízes, vamos igualar esse cara do segundo grau a 0. E aí eu tenho uma equação do segundo grau. Só que se você calcular o delta dela, ó, b² vai dar 4, menos 4ac menos 8. 4 menos 8, menos 4. Delta negativo. O que nós vamos fazer? Vamos trabalhar ele como 4i ao quadrado. Aliás, parecido, né, com o exemplo anterior. E agora, em Bhaskara, menos b2, mais ou menos raiz de delta, raiz de 4i ao quadrado 2i sobre 2. Todo mundo aqui é divisível por 2. Então eu vou ter duas raízes, 1 mais i e 1 menos i. E adivinha, elas são o quê? Uma o conjugado da outra. Sempre raízes complexas aparecem de duas em duas. Aparece a raiz e o seu conjugado. Então se eu falar 1 mais i é a raiz daquela equação, você já sabe que 1 menos i também é. Se eu falar 3 menos i é a raiz daquela equação, eu já garanto que o 3 mais i, que é o seu conjugado, também é. Legal? Alternativa B para essa questãozinha aí. E para essa aulinha de agora, nosso último teorema. Não é o fim de equações algébricas, porque é um assunto muito grande, mas a gente centra os principais tópicos. Nessa primeira parte, o teorema da decomposição. Olha que loucura! O teorema da decomposição, na minha opinião, é o teorema mais importante de todos os teoremas de equações algébricas, todos. Os que a gente viu, os que a gente vai ver ainda na próxima aula. Por quê? Porque ele mostra pra gente as particularidades, as coisinhas que a gente foi vendo uma a uma, e que veremos outras, elas se encaixam perfeitamente através desse teorema da decomposição. E o que ele diz antes de ler o enunciado? Ele diz o seguinte, pessoal, que todo polinômio de grau n pode ser decomposto num produto de n fatores do primeiro grau, para tudo. Se ele tem grau n, ele tem n raízes reais ou não. E eu posso quebrar, decompor esse polinômio numa multiplicação de n partes, partes do primeiro grau. Ou seja, um produto de n polinômios do primeiro grau, cada um deles carregando uma raiz. É o que está aqui, ó. Todo polinômio p de x, blá blá blá, na sua forma geral, com raízes x1, x2, x3, assim por diante, até xn, pode ser representado sob a forma fatorada. Aí vem a forma fatorada aqui.
O que é esse AN, pessoal? É o coeficiente dominante. Então, se esse AN aqui vale 4, aqui embaixo 4. E aí, ó, x menos cada uma das raízes. Não importa quantas sejam elas. X menos x1, x menos x2, cada um desses x menos uma raiz aqui é um fator do primeiro grau. Isso significa que cada raiz vai me permitir dar um polinômio ou uma parte, um fator, para construir esse cara aqui na sua forma quebradona. Essa forma quebradona, então, vai mostrar para a gente individualmente cada uma das raízes. Então, que legal, ó. Eu posso ver as raízes quando eu estou na forma fatorada, o coeficiente dominante, tudo isso está embutido dentro dessa estrutura que é a forma fatorada. Agora, como é que eu chego nessa forma fatorada? Bom, eu preciso das raízes. Se eu tiver as raízes, eu construo a forma fatorada e posso também, a partir disso, distribuindo, chegar no próprio polinômio. Então, o exemplo que a gente vai dar é justamente sobre isso. Olha lá. Questãozinha da UEG, Universidade Estadual de Goiás. Olha que bacana e olha que simples. Ó. Se o coeficiente do termo de maior grau de um polinômio do quarto grau é 1, e suas raízes são x1 igual a 2i, x2 menos 2i, x3 é 3 e x4 é 4, então o polinômio em questão é quanto? Pessoal, quando ele diz que ele é um polinômio do quarto grau, então eu já sei que na forma fatorada ele tem que ter 4 fatores do primeiro grau. Quando ele diz que o coeficiente do termo de maior grau é 1, ele está dando o coeficiente dominante. Com isso, a gente tem como construir o polinômio, porque a forma fatorada dele tem que ser essa aqui, ó. A, que é o coeficiente dominante, que multiplica x menos raiz 1, x menos raiz 2, x menos raiz 3, x menos raiz 4. E nós temos todas essas informações, tanto o coeficiente dominante, quanto as 4 raízes. Legal. Olha só, quer dizer que variando esse A aqui, eu terei polinômios diferentes? Sim. Polinômios diferentes, mas com as mesmas raízes. Ui, que loucura. Pois é. São gráficos que vão cruzar o eixo x no mesmo lugar, mas são funções diferentes. Vão compartilhar as mesmas raízes, mas não são exatamente os mesmos gráficos e, consequentemente, não são os mesmos polinômios. Muito bem, Geão. Então, vamos substituir o A por 1 e cada uma das raízes. P de x igual a 1 que multiplica. Se eu pegar a raiz 2i, vai ficar x menos 2i. Se eu pegar a raiz menos 2i, vai ficar x menos menos 2i, que dá x mais 2i. Depois o menos 3, e depois, quando a raiz for 4, x menos 4. E aí vamos distribuir isso de 2 em 2. Ó. O 1 já não vou usar mais, que é neutro na multiplicação. X menos 2i vezes x mais 2i é o produto da soma pela diferença de dois termos, que tem que dar o quadrado do primeiro, x² menos o quadrado do segundo, 4y ao quadrado. E agora, no x menos 3 vezes x menos 4, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 4, menos 4x, menos 3 vezes x, menos 3x, que com aquele menos 4x dá menos 7x. E menos 3 vezes menos 4, mais 12. Legal. Este i ao quadrado virou menos 1. Menos 1 vezes menos 4, mais 4. Agora é só distribuir direto. X² vezes x², x à quarta. X² vezes menos 7x, menos 7x ao cubo. X² vezes 12, 12x². 4 vezes x², está aqui. 4 vezes menos 7x, menos 28x. E 4 vezes 12, 48. Juntando os termos semelhantes, x à quarta menos 7x ao cubo mais 16x² menos 28x mais 48. Lá a forma fatorada no comecinho, e aqui a forma desenvolvida desse polinômio do quarto grau. Fechou? Aguarde então a nossa próxima aula de equações algébricas para a gente ver as outras coisinhas para fechar essa história. Mas agora você já tem em mãos um monte de coisa legal para resolver a maior parte dos exercícios que envolvem isso. Legal? Fala tchau pro Gião. Bye.